A camada de apresentação é tá um nível acima, né, da sessão, que o professor acabou de dizer, mas a gente não citou exemplos da camada de sessão. Tá? Mas um exemplo da camada de sessão bem claro, que mantém esse link virtual entre um e outro, é o protocolo SIP. Né? Session Information Protocol, quer dizer, é um protocolo de informação sobre sessão. Cara, isso é fantástico, porque independente se os hosts estão conectados ou não lá, isso é bacana, muito usado hoje, nessa história de mobilidade, 3G e tal. Eu saí daqui com o meu iPhone, né? Aí estou ligado numa rede sem fio dentro da faculdade, aí eu saí, perdi o sinal da rede sem fio e conectei na rede 3G da operadora. Poxa, como é que se eu estiver assistindo um vídeo aqui, como é que esse vídeo eu não vou sentir que eu saí de uma rede e outra? Lá embaixo aconteceu um monte de coisa. Na camada 1, na camada 2, na 3, na 4, aconteceu um monte de coisa. Quem é que vai permitir que eu não sinta isso? A camada 5, que é a sessão, que mantém essa informação meio que virtualizada. Já na apresentação, ela mantém o quê? A consistência no formato dos dados transmitidos, ou seja, é a forma com que esses dados serão apresentados. Quer ver um protocolo que é implementado na camada de apresentação? É um tal de protocolo RTP, Real Time Protocol, ou seja, é o camarada usado para transmissão de vídeo. Ele é que vai ser responsável por entregar o vídeo lá. Pode vir tudo bagunçado, porque se eu sair de uma rede, perdi o sinal, depois estou numa rede wireless, perdi o sinal, e depois encontrei o sinal de novo, pô, o meu vídeo está rolando lá. Se for uma transmissão ao vivo, do jeito dessa aqui, como é que vai acontecer? Bom, alguém tem que tomar conta disso. Quem é que vai tomar conta? Os camaradas da apresentação em conjunto com os camaradas da sessão. Perfeito? Ou seja, quando eu digo camaradas, são os protocolos, né? Claro. Perfeito? Vamos para frente aqui, professor. Bom, além da camada, a gente já está chegando no topo, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Essas três camadas aí, sessão, apresentação e aplicação, elas são camadas que têm funções bem integradas entre si. Essa de aplicação aqui, na verdade, fornece serviços de rede aos aplicativos do usuário. Foi aquilo que eu falei para vocês. Está acessando página web? Estou. Qual é o aplicativo que você está usando? É o Internet Explorer. Beleza. Internet Explorer é um aplicativo seu, do seu computador. Qual o protocolo que dá suporte a ele? É um protocolo chamado HTTP que está implementado ali na aplicação. Você pode ver que deve ter exemplos aqui. Ó. Primeiro exemplo, HTTP, que é o protocolo que permite que páginas web sejam visualizadas. Sejam transmitidas e visualizadas. Então, na verdade, você nota que em todas as camadas nós fizemos questão de mostrar exemplo de protocolo, para reforçar que o modelo OSI ele não é um modelo implementável, ele é um modelo a ser seguido por algumas implementações, se não todas hoje, né? Então, se eu tenho um protocolo, pode elencar aí o protocolo que você quiser. Me diga aí um. Me diga. Não ouvi. Bom, eu vou dizer para você então, já que você não pode, né? Não conseguiu ouvir você, eu vou dizer para você o seguinte, qual o protocolo? Vamos colocar protocolo de e-mail. E-mail, troca de e-mail. Sabe qual é o protocolo que usa para se trocar e-mail? Tem vários, mas vamos colocar o que usa para transmitir e-mail de um lado para o outro. SMTP. Quando o cara foi implementar o SMTP, ele teve que assumir o que é que está... Aquela história, professor, olha só, o SMTP, quando eu vou implementar, ou o cara que foi implementar, ele tem que assumir o que é que está pronto. Então, para ele saber o que é que está pronto, tem que saber que ele está na camada de aplicação e todas as outras funções da apresentação, sessão, transporte, rede, enlace físico, está tudo pronto para ele. Ele só vai desenvolver o que está previsto que a aplicação tem que fazer. Ou seja, que a camada de aplicação tem que fazer. Tá certo? Então é muito comum, qualquer protocolo que você falar agora para mim, que ele esteja na camada de aplicação, porque são os protocolos que normalmente nós conhecemos, como usuários. Mas esses protocolos de mais baixo nível, como por exemplo SIP, a gente conhece porque é usado para VoIP, essa coisa toda. Mas se você fala de IP, UDP, TCP, que são protocolos, CSMA-CD, CSMA-CA, protocolos de mais baixo nível, a gente costuma não conhecê-los ou não ouvir constantemente, porque todos os protocolos com os quais a gente interage estão na camada de aplicação. Alguns outros exemplos aqui, como a gente pode ver. Telnet, POP3 e SMTP, que foi o que eu falei agora. Telnet é emulação de terminal remoto, POP3 é de recepção de e-mail e o SMTP é de troca de mensagens via e-mail. Não é isso mesmo, professor? Bom, é isso mesmo, Cláudio. Bom,
como essas camadas interagem entre si? Primeiramente, as camadas superiores, quer dizer, lá da aplicação, né, apresentação, elas oferecem serviços às camadas imediatamente inferiores. Então, sempre uma camada ela vai oferecer algum tipo de serviço para a camada que está abaixo dela, né, que para fornecer dados ou segmentar dados para que ela possa realizar então a tarefa dela. Então, sempre uma camada superior oferece serviço a uma que está inferior. Dados encapsulados em um host são decifrados na camada correspondente do host de destino. Ou seja, acompanhe pelo exemplo, as camadas que de cada um se comunicam com a mesma camada do outro lado. Então, a camada física do host A se comunica com a camada física do host B. A camada física do enlace do host A vai se comunicar com a camada física do enlace do host B. Então, os dados que eu encapsulei na camada de transporte, né, que eu fiz, ele vai ser desencapsulado aonde? Na camada de transporte do outro lado. Porque ela que possui informações compatíveis para entender como os dados estão naquele momento. Então ela vai decifrar, né, o que foi cifrado ali e vai passar as informações para a camada superior a ela, né? Nós temos um exemplo, mais à frente nós vamos mostrar de como funciona, né? Então nessa transmissão de dados, os protocolos eles possuem cabeçalhos e o dado em si, na verdade, que é a informação que vai ser trafegada. Esses cabeçalhos contêm informações das camadas pelas quais ela está passando, né? E ela vai ter esse cabeçalho vai ser de acordo com cada função do que nós comentamos de cada camada aí. Um exemplo aqui, ó. O host A, ele vai mandar um dado para o host B, né? Então, os dados aqui vêm na camada de aplicação, eles são encapsulados aqui, né, na camada de apresentação, recebe um cabeçalho que é representado por esse quadrinho vermelho aí. Ele passa então a próxima camada de sessão e transporte, que vai iniciar a comunicação, o link, vai manter um link entre o host A e o host B. Na camada de transporte vai segmentar aquele dado em vários pequenos pedaços, né, para ser transmitido e pela rede. Na rede ele vai fragmentar então todas aquelas segmentações para transmitir então para cada lado ali, ó. Então na camada física se comunica ali, ó, com a camada física, isso podendo ser via cabo, via ar, via fibra ótica, qualquer tipo. Então o dado chega do outro lado e então na camada de enlace ele começa a desfazer aqui tudo que foi feito, ó. Na rede ele começa a remontar ali todos os pacotes, remonta tudo, confere a sessão, formata os dados na forma que vai apresentar e por fim a aplicação identifica então ali como está realmente a informação. Ele recebe e traduz aquela informação. Então vocês viram que na cada camada o dado sofre aquelas alterações e que ao ser transmitido pela rede, quando ele vai subindo, ele é todo remontado na mesma camada, né, correspondente ao do host A e o host B. Ok? Professor, eu vou contar um negócio, eu vou até para cá, porque eu preciso cumprimentá-lo, porque eu não sou capaz de fazer um slide desse. Nunca fui capaz. E se eu tivesse a oportunidade de ter assistido esse slide na minha época de faculdade, eu teria entendido isso com uma facilidade enorme. Que coisa bacana. Eu acho que vocês entenderam. Eu fico até sem palavras mais. Porque, sabe, encapsula, botou um cabeçalho dentro do outro, um pacote dentro do outro, chegou lá no final, transmitiu, foi tirando tudo para cima. Uma maravilha. Parabéns, professor, de novo. Né, que continue fazendo esses slides assim, porque os nossos alunos vão realmente aproveitar o máximo em termos de informação. Bom, então, para a gente ir finalizando aí, com relação ao modelo de camadas, nós vimos que tem vários protocolos que são usados numa única transmissão. Cada um em uma camada diferente, né, claro? Como já citamos ali, TCP, tem o IP, em cada camada, né, no enlace temos o MAC, né, MAC address, então, várias camadas, protocolos diferentes. Exatamente. Na verdade, o modelo em camadas permite justamente isso. Quer dizer, são protocolos usados numa única transmissão. Então, na verdade, permite isolar cada função específica. Essa é que é a grande vantagem do modelo em camadas. Lembra daquela história do algoritmo? É dividir para conquistar, né? Então aí foi o que foi feito. Dividiu em camadas, deu funções específicas para cada uma e acabou se resolvendo um problema de interoperabilidade, quase não sai, de redes e de padronização de redes. Não é isso mesmo, professor? Isso. Um exemplo desse aí é o protocolo de envio e recebimento de e-mails, né? Exatamente.